Se alguém tivesse me dito que uma decisão totalmente impossível teria mudado tanto a minha vida, eu confesso que eu não teria acreditado. Mas foi exatamente isso que aconteceu. E hoje eu estou aqui para contar um pouquinho de como que tudo isso começou. Primeiramente, meu nome é Daiane, mais conhecida como Dai pela maioria das pessoas. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você gosta de assuntos de viagem, experiências, histórias, as histórias que normalmente a gente não conta, sabe? Dicas que podem ajudar a economizar, a poder ter experiências melhores, você chegou ao lugar certo. O intuito desse canal é poder compartilhar um pouquinho mais das minhas aventuras. Eu rodei por, até o momento, 31 países, 19 estados, então tenho uma bagagem que com certeza eu posso ajudar outras pessoas. Então esse é o objetivo principal aqui do canal. Já não deixa de me seguir porque tem muita coisa para compartilhar, muitas histórias muito legais, experiências de histórias que eu vivi na minha vida ao longo de todos esses 31 países e muitos outros que estão por vir, se Deus quiser. Se você tivesse me visto há anos atrás, você nunca iria dizer que eu sou a mesma pessoa. As viagens, elas mudaram a minha vida de um jeito, é até difícil colocar em palavras, mas eu vou tentar. E vou contar também como que me deu essa ideia maluca de começar a viajar, como que isso surgiu. Eu não venho de uma família rica, venho de uma família muito simples e eu desde nova, desde adolescente, eu tinha um desejo muito grande no meu coração de viajar que até para mim era difícil explicar e para as pessoas muito mais. Era alguma como se faltasse alguma coisa dentro de mim, essa curiosidade de querer explorar o mundo. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, sempre fui muito determinada quando eu queria alguma coisa. Então, isso acabou com que teve várias coisas que foram se desenvolvendo em mim. E eu comecei a viajar com trips, né? Foi a primeira coisa que eu comecei a fazer. Você já sentiu que falta alguma coisa na sua vida? Porque era essa sensação que eu tinha. Eu sentia que faltava alguma coisa na minha vida. Fiz a minha primeira viagem de trip em 2016. E uma experiência tão boa, eu lembro até hoje, foi Capitólio, a minha primeira viagem de trip. Eu me lembro que eu passei um final de semana rodeado, era a primeira viagem que eu tava fazendo sozinha, eu não conhecia ninguém. Experiência que foi muito interessante. Então eu falei, nossa, comecei a ter um sentimento que foi alimentado de é isso que eu quero, mas eu quero mais que isso. E assim foi indo. Eu, na época, eu ainda estava estudando, comecei a conciliar a vida de estagiária com a vida de quero viajar, então a gente precisa fazer muitas escolhas, precisa, né? Não sou herdeira, então a gente precisa aprender coisas para poder conseguir tirar os nossos planos do papel. E foi exatamente isso que aconteceu. Comecei a fazer várias viagens e sempre Rio de Janeiro, Minas Gerais, lugares mais próximos de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, que dava para fazer no final de semana. E foi assim, comecei a fazer desse jeito. Até que chegou em 2018. Me bateu um desejo muito forte de ir para fora. E eu comecei a pensar, nossa, eu já estava fazendo curso de idioma na época. Falei, acho que eu posso começar por um lugar que é mais próximo. Que tal começar pelo Chile? Eu me lembro muito bem que eu saí exatamente do trabalho em um dia e eu fui no shopping. E na hora que eu entrei no shopping, tinha aquelas lojas CVC. E eu olhei e falei, nossa, acho que eu vou entrar aqui, vou só perguntar quanto que tá o valor da passagem pro Chile. Que tal, né? Eu entrei na loja, o rapaz todo atencioso, me dando as possibilidades do que eu poderia fazer. E eu me lembro que eu achei uma passagem, R$ 800 ida e de volta pro Chile. Eu fiquei pensando, falei, gente, eu vou ter férias, é a primeira vez que eu vou fazer isso. Eu vou fazer. Comprei. E assim, sem me programar, eu me lembro até hoje o frio na barriga que me deu. Tudo aquilo. Era uma coisa muito diferente, era uma sensação que eu nunca tinha tido. Eu tive muito medo, muito medo. Era um medo assim que eu falava, meu Deus, o que que eu vou fazer? Como que vai ser essas coisas todas? Como que eu vou me virar? Hoje você pode sentir medo de dar o primeiro passo, mas foi um primeiro passo para viagens para fora e para começar a entender o que que eu gostaria assim para minha vida, né? Que eu comecei a sentir muito amor por isso. É um amor que passou a não caber mais dentro de mim. Cada vez mais, cada experiência que eu fui vivendo depois disso, me trouxe para quem eu sou hoje e transformou a minha vida. Gente, viajar transformou a minha vida. Não tem como eu falar sobre mim sem falar de viagens, porque cada experiência vivida, eu tenho certeza que muitas coisas ainda vão acontecer. Ainda vão ter muitas experiências, muita coisa para compartilhar, mas cada uma delas agiu de um jeito que mudou totalmente o meu jeito de ver a vida. Compartilhar ao longo de vários vídeos que eu vou montar aqui no canal, então já não deixa de me seguir. Muitas experiências vividas que foram coisas que são detalhes que às vezes passam desapercebido. E quando você tá com um olhar bem atento, você consegue entender
o como que isso pode afetar a sua vida. A compra dessa passagem foi uma virada de chave. Foi uma decisão muito impulsiva, eu não pensei muito, eu só agi. Eu só lembro que eu entrei como quem não queria nada naquela loja e comprei a passagem. No decorrer dos dias, eu comecei a pensar, como que eu vou fazer isso? Eu cheguei pros meus pais, eu falei, pai, eu comprei uma passagem de volta. Aí eu contei pra minha mãe. Aí elas, pra onde? Aí dá um certo medo, né? Nos nossos pais também, porque é uma coisa totalmente diferente pra todo mundo. Pode parecer que é uma decisão muito tranquila, muito simples você pegar e comprar uma passagem, mas tem tantas camadas por trás disso, não é mesmo? E às vezes é uma coisinha só, um detalhezinho que te trava, você não consegue dar o primeiro passo. Então, em alguns momentos, essa impulsão, ela ajuda muito a conseguir de fato tirar os planos do papel. Eu me lembro até hoje o misto de sensação que veio. Eu contei para os meus pais, eles também devem ter sentido bastante medo por mim, né? E eu me lembro muito bem que a minha ficha só caiu quando eu cheguei lá. E, gente, eu mesma fiz todo o meu planejamento, eu fiz todo o meu roteiro. E eu escrevi tudo, dia 1 a dia 10, que eu ia passar 10 dias lá. E todos os dias tinha bem descrito o que eu ia fazer lá. Isso foi me trazendo algumas lições no meio do caminho. Eu fui aprendendo como que eu montava roteiro, o que eu precisava. Comecei a aprender muita coisa e comecei a ver como que eu poderia economizar. O que eu poderia fazer de diferente para conseguir ter mais dinheiro para poder viajar? Comecei a fazer escolhas muito inteligentes que fizeram toda a diferença nos meus planejamentos. E isso foi me trazendo na versão que eu me tornei hoje, né? A minha versão de hoje, eu sou muito grata a Deus por tudo, por cada experiência. O frio na barriga, cada frio na barriga que eu já senti indo viajar para alguns lugares, sabe? Porque são coisas que ninguém pode tirar da gente. Experiências vividas, ninguém pode tirar da gente. Por quê? Não tem como a pessoa viver a sua experiência. A pessoa vai viver isso, cada pessoa vai ter a sua experiência. Esse é o mágico de viajar. Não tem como você fazer uma viagem para o mesmo lugar e ter experiência igual a da outra pessoa, porque cada experiência é única e graças a Deus que isso acontece. Porque imagina só que chato, né? Todo mundo viver a mesma coisa, não ia ter graça. Eu senti que eu precisava sair da minha zona de conforto e esse foi o primeiro passo, né? Essa passagem que eu comprei para o Chile, essa viagem. Quando eu voltei, eu falei, é isso mesmo que eu quero para minha vida. Eu quero mais disso. Quero muito mais. E começou a se amplificar muito mais esse sentimento de cada viagem que eu fazia, eu voltava querendo mais. E assim, eu acho que isso é muito bom porque acaba que cada vez me tirava mais da zona de conforto. Então, não me acostumava só com aquilo e tava tudo bom. Não, eu queria uma coisa nova. E eu sempre fui movida à novidade. E eu acho que isso teve um impacto. Essas viagens também têm um impacto nisso. Porque tem muitas coisas que às vezes eu vou fazendo assim que eu quero uma coisa diferente. Isso vai fazendo com que eu me mova pra ter a curiosidade de conhecer coisas que eu nunca imaginei sentir nem nada do tipo. E tem uma coisa que é muito linda, o quanto cada país pode despertar uma versão sua, o como que você se descobre que, ai, eu fico animada só de falar. Porque é incrível como nós temos muitas versões nossas. É uma experiência tão surreal. Fiquei 3 meses na África do Sul, eu fiz intercâmbio lá, então eu tive uma experiência bem intensa. E eu me lembro o quanto que eu voltei de lá mais humana. Eu voltei muito humana por cada experiência que no decorrer dos vídeos eu vou contar um pouquinho mais, porque é uma experiência que vale muito a pena ser compartilhada. Tudo que eu vivi lá, não só lá, mas em vários outros lugares também, experiências que me trouxeram para mim, me ajudaram em uma jornada de autoconhecimento que, meu, eu gostaria muito que todo mundo vivesse isso. Porque é uma experiência que enriquece demais a nossa vida, faz a gente ter uma visão muito aberta para muitas coisas que acontecem. Tem coisas que acaba que não tem tanta importância. Às vezes, no decorrer do caminho, nós esquecemos de nos cuidar, nós esquecemos de pensar em nós, né? Eu me lembro muito bem de quando eu cheguei lá no Chile, eu tinha uma certeza. Eu não sabia de nada que ia acontecer. Podia muita coisa acontecer. Afinal de contas, eu estava ali sozinha. Quem olha hoje pode achar que eu nunca tive medo, mas é uma construção. Então, essa parte do medo, ela ainda existe até hoje dentro de mim, graças a Deus, porque acho que seria meio preocupante não existe nada disso, né? Mas eu me lembro que eu tinha uma certeza que Deus ia estar comigo. E Ele esteve comigo e está comigo em todos os momentos. Então, eu tive muita fé que ia dar tudo certo. E assim, todos os meus projetos, todos os meus sonhos,
Eu sempre tenho muita fé, porque as nossas palavras elas têm poder. Então nós temos que acreditar que vai dar certo. Nós já temos que nos ver vivendo aquela situação, porque isso vai fazer diferença, pode ter certeza. E depois de um tempo também, isso é um assunto mais profundo, mas eu aprendi a fazer viagens com propósito. E isso mudou muito a minha forma de pensar, mudou muito a minha mentalidade e trouxe para uma jornada muito mais intensa e um autoconhecimento que é muito profundo, é muito mais profundo do que você só viajar e tirar foto. Por isso que eu acredito muito que cada experiência que eu for compartilhar aqui vai ajudar demais. E por mais que eu já tinha ido para o Chile, eu ainda tinha muito medo de fazer viagem para a Europa. Eu tive o incentivo de uma amiga que é muito especial para mim, que ela me deu um incentivo, ela, amiga, eu vou fazer intercâmbio, vamos? Eu falei, vamos. Eu só preciso de uma resposta da minha empresa. E ela não acreditou. Ela não acreditou que eu ia. E eu ia. Eu que eu falo, olha, eu não brinco com essas coisas de viagem, não. Falei que eu vou, eu vou. E aí eu me lembro que a gente começou a planejar. E aí a gente tinha feito combinado de, olha, você vai viver a sua experiência, eu vou viver a minha, e nós estaremos ali para nos apoiar. E era perfeito, porque assim, era o que nós precisávamos. Nós tínhamos a nossa amizade, nós tínhamos certeza que se nós ficássemos junto ali, ia atrapalhar a experiência de ambas. Então foi um combinado que foi muito bom para ambas. Ele foi um primeiro passo que foi muito importante. Depois disso, eu não parei de viajar para lugares longe, eu parei de ter medo de muita coisa, e não que o medo tenha sumido, mas eu só aprendi a lidar com ele. Que eu acho que esse é um passo muito importante, nós temos que aprender a lidar com o nosso medo. O que te define hoje? Você tem somente enterrado os seus sonhos? Você tem ido atrás para realizar os seus sonhos? Você tem tirado os seus planos do papel? Tem pensado em formas de poder tornar cada um dos seus sonhos realidade? Porque Deus não coloca um desejo no nosso coração que nós não podemos realizar. Tenho muita essa frase assim, ela é muito profunda para mim, porque para mim isso é muita verdade. E eu sou a prova viva disso, então não tem como eu não acreditar. Eu acredito que cada vez que nós nos esforçamos e vemos possibilidade e com muita fé, independente da sua crença, né, muita fé, isso faz com que as coisas aconteçam de uma forma muito mais fluida. Então, acredite que você também é capaz. Pode ter certeza que você é capaz, você consegue viajar, você consegue tirar seus sonhos do papel. Eu tenho certeza que esse vídeo não apareceu para você em vão. Não pense que foi fácil, não pense que é fácil, porque não é fácil. É uma luta, é uma construção. Cada coisa que nós vamos nos tornando é uma construção. Sou muito grata por cada experiência que eu já vivi até hoje. Eu tenho certeza que Deus tem muito ainda mais para mim. Tem muitas outras experiências para poder compartilhar com outras pessoas, para poder incentivar, para encorajar. E eu tenho certeza que esse canal vai ser um canal de bênção para muitas pessoas. Acredite em si mesmo e você vai se tornar uma pessoa que ninguém vai conseguir parar. O primeiro passo de tudo é acreditar. A jornada mais longa de nossas vidas às vezes começa somente através de um passo. Então, dê esse primeiro passo. Obrigada por ouvir minha história. Esse é só o primeiro vídeo de muitos que estão por vir. Eu tenho certeza que você vai sentir um pouquinho mais uma forma de você se encontrar e de você conseguir tirar os seus sonhos do papel, porque acredite, você pode sonhar, você pode realizar, você vai viver muita coisa ainda nessa vida. Eu tô muito animada e se você quiser caminhar comigo aqui junto nesse canal, seja muito bem-vindo. Você vai se inspirar muito em várias experiências e com certeza vai logo, logo estar vivendo os seus sonhos.